versículo de número 10. Salmos capítulo 51, versículo de número 10. Glória a Deus. Quem encontrou, diga graças a Deus. Diga aleluia. Presta atenção no que diz a palavra de Deus. Salmos capítulo 51, versículo de número 10 diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Amém? Glória a Deus. Levanta a sua mão para cima, fala assim comigo: Senhor Jesus, fala ao meu coração através da sua santa palavra. Fala assim: nesta tarde eu quero receber o renovo de Deus na minha vida. Amém. Podemos assentar, querida igreja. Dê uma vigorosa salva de palmas e glórias ao nome de Jesus. Glória a Deus. Preste atenção, irmãos. Nessa tarde, eu creio que Deus nos trouxe aqui para fazer uma coisa nova, para fazer uma coisa diferente na nossa vida. A Bíblia diz, no capítulo 51, do versículo 10 de Salmos, o seguinte: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. E não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Irmãos, o crente, quando ele se converte a Deus, a pessoa, quando ele aceita Jesus, quando ele se converte ao Senhor, ele recebe no seu coração uma alegria. Ele recebe no seu coração uma alegria tão grande, uma paz imensurável, uma alegria diferente, uma alegria extraordinária. Quando ele passa pelas águas do batismo, essa alegria ela é renovada. A pessoa, quando ela se batiza e ela passa pelas águas, o coração dela transborda da graça de Deus, da alegria de Deus, da paz de Deus na vida dela. Só que o tempo passa e o ser humano, o homem, a mulher, é de carne e osso. E como é de carne e osso, está sujeito a todas as paixões. O homem e a mulher de Deus estão sujeitos a todas as paixões. Muitas vezes, irmãos, nós cuidamos dos nossos filhos, oramos pelos nossos filhos, oramos pela nossa família, cuidamos dos nossos parentes, cuidamos da nossa família, né? Nós intercedemos 24 horas, toda a nossa oração, né? Toda a nossa oração é para a nossa família. Senhor, abençoa meu pai. Às vezes a pessoa tem um familiar, um pai, uma mãe, usuário de drogas, bebidas, etc. Ele está intercedendo pelo pai, pela mãe. A pessoa está intercedendo pelo filho, o pai intercede: Senhor, salva meus filhos. Às vezes o filho não é crente, não está na igreja, e o homem de Deus, a mulher de Deus está firme ali na rocha, na presença do Senhor. Às vezes é um irmão que ora por outro irmão. Enfim, você muitas vezes tira seu tempo para cuidar da sua família. É errado isso, pastor? Não, não é errado você cuidar dos seus filhos pela oração. Não é errado você cuidar da sua família
pelo poder da oração, pela oração, pelo jejum, orar por ele, clamar por ele, fazer campanhas de oração em favor dos seus filhos, em favor da sua casa. Mas muitas vezes, nessa busca, né, nessa batalha espiritual, você esquece de cuidar de você mesmo. Você esquece de cuidar da sua vida espiritual. Você não se preocupa mais, muitas vezes, você se preocupa mais com o seu familiar do que com você mesmo. Você ora pelo seu familiar, mas não pede: Jesus, me dá força, me dá graça. Você fala: Senhor, salva o meu familiar, mas esquece: Senhor, me ajuda, me fortalece, me renova. Porque, irmãos, todo ser humano, vamos colocar assim, ele precisa de uma bateria, de um combustível, de uma recarga, e uma hora isso acaba. Você não precisa de alimento para se manter vivo. Você não precisa de levantar pela manhã, tomar o café da manhã, quando for ao meio-dia, almoça, quando for à tarde, às 3 horas da tarde, 3, 4 horas, você toma o café da tarde. Quando é à noite, ali para as 8 horas, você já está com fome, você já procura um meio de fazer uma janta para você se alimentar, não é assim? Então a sua carne, ela tem essa necessidade de alimento. O crente também, ele tem que entender que a alma dele, que o espírito dele, melhor dizendo, tem necessidade também de se alimentar. Porque se você não se alimentar, você não vai ter força para orar pela sua família. Se você não se cuidar, você vai orando hoje pelo teu parente, busca hoje pela tua família, busca hoje pelo teu filho, busca hoje pelo teu irmão, e você esquece de buscar para você, de buscar para si próprio. Então vai chegar uma hora que essa bateria vai descarregar. E quando a bateria espiritual descarrega, então você está sujeito a cometer infrações, a pecar contra Deus. E eu não estou dizendo, muitas vezes as pessoas pensam assim, quando falamos em pecado, a primeira coisa que vem na mente da pessoa é a prostituição, é a bebida, é as drogas. Isso são fins. O pecado mesmo é você se afastar de Deus. É você não reconhecer Deus mais como seu Senhor. Porque enquanto você reconhece Deus como seu Senhor, você tem temor de Deus. Você anda na presença de Deus. Mas a partir do momento que você não reconhece Deus como seu Senhor, como Deus da sua salvação, como Deus o libertador, como seu libertador, quando você não reconhece isso mais, quando você já não tem mais temor das coisas de Deus, ou do propósito de Deus, então você está sujeito a cair em tentações, a cair em situações que você não vai levantar mais. Você pode até blasfemar contra as coisas de Deus. Anteriormente você concordava que o crente tinha que ser de oração, e hoje você já não concorda que não precisa orar tanto. Você fala: para que orar tanto? Posso orar só um pouquinho só e está bom demais. Antigamente você concordava que o crente precisava ler a palavra de Deus para alimentar a sua alma. Ele precisava buscar conhecimento da palavra de Deus através da leitura da Bíblia. Hoje ele já não tem mais esse entendimento. Não precisa ler tanto a Bíblia. Não precisa ler tanto a palavra de Deus. Isso é bobagem, é uma perca de tempo. Há muitas pessoas que pensam assim. Por quê? Porque eles deixaram de cuidar de si mesmo. Hoje estão enfraquecidos na fé. O crente, irmãos, quando ele está na presença de Deus, quando ele é fiel, ele pode ir para a forca, que ele não nega o nome de Jesus, porque ele está firme na rocha, porque ele é temente a Deus, porque ele guarda os mandamentos do Senhor. Mas quando esse crente enfraquece na presença de Deus, se chegar uma proposta maligna para ele, por menor que seja, ele abraça aquela proposta. Sabe por que ele abraça? Porque ele está fraco. Ele não consegue orar, não tem força para orar. Ele não tem força para jejuar. Ele não tem força para buscar a presença de Deus. É um crente, irmãos, que precisa de um renovo espiritual. Então a Bíblia diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. A primeira coisa que nós temos que buscar de Deus
é uma pureza espiritual. Diga glória ao nome de Jesus. Quando você busca, irmãos, uma pureza de Deus, né? Uma pureza espiritual para a sua vida, quando você busca a graça de Deus, você começa a preencher o vazio que tem dentro do seu coração. Porque quando você estava no mundo, você não aceitou Jesus porque você quis aceitar Jesus. Você aceitou Jesus porque Jesus te salvou. Jesus escolheu você. A própria Bíblia diz: não fosse vós que me escolhestes, mas foi eu que escolhi a vós, para que vades e deis muitos frutos. Então não foi você que escolheu servir a Deus, mas foi Deus que escolheu você para servi-lo. Quem compreendeu, diga glória a Jesus. Então a Bíblia diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Quando nós falamos de coração puro, é aquele coração sem mácula, é aquele coração sem ódio, aquele coração sem rancor, aquele coração que não tem dúvida acerca do poder de Deus, é aquele coração que crê, é aquele coração fervoroso, é aquele coração dedicado, é aquele coração que ele teme a Deus, é aquele coração que tem certeza e convicção, é aquele coração, irmãos, que é aquecido e habitado pelo Espírito Santo. E olha só o que a Bíblia diz no livro de São Mateus, capítulo 5, no versículo 8, a Bíblia diz: bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. E é isso que nós precisamos. Se nós queremos ver a presença de Deus, temos que ter um coração puro na sua presença. Senhor, eu quero a tua presença. Senhor, eu quero sentir a tua presença. Eu quero ver a presença do Senhor. Então purifica o teu coração, purifica o teu coração da mágoa, purifica o teu coração do ódio, purifica o teu coração da fraqueza espiritual, purifica o teu coração de toda dúvida, porque eu tenho certeza que a presença de Deus vai se revelar a você. Glorifica a Jesus, aleluia. Dai glória ao nome do Senhor. No livro de Salmos, capítulo 73, do versículo 1, a Bíblia diz: certamente Deus é bom para Israel e para os puros de coração. Deus é bom para Israel e para quem é puro de coração, Deus é bom. Irmãos, Deus é bom para você, Deus é bom para a sua vida, Deus é bom para a sua família, Deus é bom para a sua parentela, mas você tem que praticar a pureza de coração. Irmãos, a própria Bíblia, o próprio Jesus disse: se nós não nos tornássemos como uma criança, nós não poderíamos ver o reino de Deus. A pureza de uma criança, ela é extraordinária. Eu quero que você entenda que se vocês pegar o teu filho e puxar a orelha do teu filho e repreender o teu filho, passados 10 minutos, se você chamar o teu filho e pedir o teu filho um abraço, o teu filho vai vir correndo e vai te abraçar, porque ele é puro de coração, ele não guarda mágoa, ele não guarda ódio, ele não guarda rancor. E é esse tipo de crente que nós temos que ser: coração puro, coração, irmãos, que ama verdadeiramente a palavra de Deus. Presta atenção no que diz a Bíblia. No versículo 11: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Irmãos, o crente não pode ser vazio, o crente tem que ser cheio do Espírito Santo. Muitas vezes, irmãos, Deus ele quer habitar em você, o Espírito Santo quer habitar na sua vida, mas você muitas vezes não dá lugar para a presença de Deus agir no seu coração. Às vezes você está fraco, mas é porque Deus está ausente da sua vida. Deixa eu fazer-me entendido. Presta atenção nisso aqui. Deus fala com você. Sim, Deus fala. Muitas vezes você pode até não compreender o falar de Deus ao seu coração, mas Deus, ele fala com você. Presta atenção nisso. Deus toca no seu coração para você levantar pela manhã e fazer pelo menos 5 minutos de oração. Só que você resiste à voz de Deus.
Deus não vai brigar com você, não vai discutir com você essa situação. E aí passa a volta do dia, Deus toca no seu coração para você ler um versículo da Bíblia. Só que você resiste e não lê o versículo da Bíblia. Você está lá no seu trabalho, está lá nos seus afazeres, fazendo as suas coisas, os seus afazeres. Então o Espírito de Deus toca e coloca no seu coração uma canção para você louvar ao Senhor, para você bendizer o nome de Jesus. Só que ao mesmo tempo que Deus toca no seu coração para você louvar a Deus, aleatoriamente, uma coisa assim normal, natural, Deus coloca uma canção no seu coração, e aí você, em vez de louvar ao Senhor, você fica ali resistente. Em contrapartida, o diabo do outro lado usa alguém, e aí o diabo sopra uma música que te faz lembrar do seu passado, quando você estava no mundo, e aí aquela música mundana começa a tocar no rádio, ou no celular de alguém, e aí você começa a dar atenção para aquela música. Quando você pensa, quando você descuida, quando você pensa que não, você está começando a cantar aquela mesma música. Você está cantando aquela música, está alimentando daquela música, e você não alimenta do louvor que Deus colocou no seu coração. Você não alimenta do hino, do louvor, mesmo que simples, Deus colocou no seu coração, e você não alimenta. Você prefere a música do mundo do que aquilo que Deus colocou no seu coração. É isso que eu quero que a igreja entenda, porque muitas vezes nós damos lugar à carne. A Bíblia fala que não deis lugar à carne, porque se você der lugar à carne, ela vai operar na sua vida, e se a carne operar na sua vida, a presença de Deus não será com você. O Espírito Santo vai se afastar da sua vida, irmãos. Então a Bíblia fala: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. E aí no versículo de número 11, de número 12, é que vem a cereja do bolo. Mas antes de falar do versículo 12, diga glória a Jesus, diga glória a Deus, diga aleluia. Olha só o que a Bíblia diz no capítulo 1, do versículo 5, do livro de 1 Timóteo. A Bíblia fala assim: o objetivo da instrução é o amor, que procede de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé sincera. Irmãos, quando você tem um coração puro, e quando procede do seu coração um amor puro, um amor verdadeiro, então ao mesmo tempo você tem uma boa consciência da sua fé. E é isso que eu quero que a igreja entenda, que o diabo muitas vezes faz você duvidar da sua fé, porque muitas vezes você pensa assim: estou indo à igreja, estou buscando a Deus, eu estou buscando ao Senhor, vou à igreja, eu oro, mas a minha vida não muda. Presta atenção, irmãos, uma coisa, deixa eu te falar uma coisa. O objetivo de Cristo é a salvação da nossa alma. Amém? Amém? O objetivo de Deus é de nos resgatar deste mundo de pecado, deste mundo de podridão. Irmãos, é muito fácil você levantar a mão e falar assim: eu sou crente. É ou não é? É sim ou não? Falar assim: eu sou crente, é fácil. Eu quero ver praticar a fé. Você dizer que é muito fácil. O problema é você praticar a sua fé. Porque muitas vezes, irmãos, eu falar que sirvo a Deus, eu posso falar que eu quiser, eu posso vender o que eu quiser com os meus lábios, mas o que eu não posso é ficar sem Jesus. E muitas vezes, irmãos, não é fácil servir a Deus no mundo podre, no mundo de pecado. Aonde você vai, o pecado está batendo na porta. O pecado da prostituição, o pecado da lascívia, o pecado, irmãos, da abominação, da depravação moral. Aonde você vai, o pecado está batendo na porta do coração do homem. Se você dizer que eu sou crente, irmão, é muito fácil. Mas agora eu quero ver você abandonar o mundo
e o desejo da carne. Porque é essa a finalidade que nós temos que viver. É esse o contexto que nós temos que viver. Nós temos que viver um evangelho verdadeiro, puro, sincero. Tá, todo mundo passando luta, tá, todo mundo está passando e vai passar muito mais. Mas você tem que servir a Deus com um coração puro, verdadeiro, sincero. Você aceitou Jesus. Você não aceitou qualquer pessoa, você aceitou o autor e consumador da sua fé. Você aceitou o Deus poderoso. Aí você muitas vezes vive como se Deus não existisse. Como que a presença de Deus não estivesse com você. Agora presta atenção numa coisa aqui, ó. No capítulo 16 do versículo 2 de Provérbios, a Bíblia diz assim: todos os caminhos dos homens lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Todo caminho que você observa as pessoas trilhando, quantos crentes existem hoje? Você olha para uma pessoa, ela é crente, aí você fala, ele é puro. Você olha para um cidadão, ele é crente, aí você julga, ele é puro. Você olha o caminho que as pessoas estão trilhando, até mesmo você, escolhas que você tem feito, caminhos que você escolheu, a postura, conduta, maneira de ser, o crente que você quer ser, o crente que você escolheu ser, você julga que é um caminho certo. Mas Deus é quem faz essa avaliação. A Bíblia fala que há caminhos que ao homem lhe parece direito, mas o fim são caminhos de morte. Amém? A Bíblia fala assim como os caminhos de Deus, assim como os céus são mais altos que a terra, assim os caminhos do Senhor mais altos que os nossos. O caminho de Deus, irmãos, é diferente do que nós imaginamos. Porque Deus, Ele quer te resgatar desse mundo de pecado. Ele não quer que você tenha herança nessa terra. Ou seja, Deus não quer que você tenha nenhum projeto nessa terra que vá te fazer perder a salvação. Deus, Ele quer salvar a sua alma. Ele quer te libertar desse mundo de pecado e transformar a sua vida. Diga glória a Deus. Presta atenção, a Bíblia diz assim, Filipenses capítulo 1, versículo 9 e 11. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumentem cada vez mais em conhecimento e toda a preparação para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então a oração tem que ser esta, que o amor de vocês aumentem cada vez mais em conhecimento e em toda percepção para discernirem o que é melhor. Você tem que ter esse entendimento no seu coração, o que é melhor para mim. Irmão, o que é melhor para você não é aquilo que satisfaz a sua carne, mas é aquilo que contraria a sua vontade, a sua carne. O que é melhor para você, às vezes você fala assim, não, o que é melhor para mim, eu ficar em casa descansando, é o que você pensa. Mas o que é melhor para você, é você vir para a casa de Deus, dobrar o joelho e buscar o Senhor. Isso é que é o melhor para você. Você tem que começar a discernir o que é melhor para você. Você tem que começar a se separar das coisas do mundo, a separar-se das coisas que o diabo oferece. Que tipo de crente você quer ser? Que tipo de cristão você quer ser? Aí muitas vezes você quer ser o crente, o boa praça, que todo mundo gosta, que todo mundo agrada, que todo mundo elogia. Mas para você ser o crente boa praça, você tem que viver uma vida de pecado. Você não pode ser um crente verdadeiramente enquadrado dentro da palavra de Deus. Irmãos, você tem que observar o que a Bíblia te pede, o que a palavra de Deus te pede. Não é o que o pastor está pedindo, não é o que a instituição está pedindo, o que a Bíblia diz para você. Não adianta nada você estar na igreja e aí você está na presença de Deus, todo mundo vê você carregando a Bíblia, todo mundo vê você no ambiente cristão, mas lá na sua casa você não é crente. Você não serve a Deus.
Na igreja você é um santo homem, uma santa mulher de Deus, mas na sua casa você está afundado na pornografia. No seu trabalho você é um crente que não está sendo sincero com Deus. Mas não é só isso. Você não tem bom trato com as pessoas da sua família. Presta atenção nisso, irmãos, porque isso é muito sério. Nós estamos falando de vida ou morte, nós estamos falando de reino de Deus, nós estamos falando de palavra de Deus. Existem muitos evangelhos sendo pregados aí, que existe aquele evangelho que você pode fazer o que você quiser, desde que você seja dizimista da casa de Deus, ofertante da casa de Deus, e de vez em quando você vem à igreja, está tudo certo. Mas não é esse tipo de crente que a Bíblia está falando que você deve ser. Não é o tipo de crente que você deve ser. Às vezes, irmãos, eu faço muita visita na casa de muita gente. Eu chego às vezes na casa de uma pessoa para fazer uma visita de oração. E aí eu chego lá para fazer a visita de oração, bato na porta. Tem que esperar 40 até 1 hora de tempo no portão. Não é porque a pessoa não quer me atender, ou não é porque a pessoa não vai me atender, é porque ela está correndo lá para procurar uma roupa para me receber. Então que tipo de crente nós queremos ser? Se nós, na ausência do pastor da igreja, ou na ausência da igreja, você anda seminu. Aí quando está na presença da igreja, você quer se vestir como vestir uma capa. Não é assim. O crente, irmão, quando ele é crente em toda maneira de viver. Você tem que escolher. Presta atenção, irmão. Aceitou Jesus? Aceitei, pastor. Batizou? Batizei, pastor. Então pronto, irmão, agora é crente. Vive o evangelho. Você tem que viver o evangelho. Tem nada a ver. Não tem nada a ver eu tomar uma cachaçinha, um vinho, um negócio. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver eu navegar aqui na internet aqui e ver umas baixariazinhas aqui que ninguém está vendo. Eu estou sozinho aqui, eu vou ver umas baixarias aqui, uma pornografia, e etc, etc e tal. Um vídeo que um amigo manda, um videozinho de baixaria que alguém manda, e aí você vai alimentando seu coração dessas coisas mundanas. Aí quando o pastor chama para orar na igreja, você não consegue orar, porque a sua carne está mais forte que o seu espírito. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? O pastor está bravo. Não, irmão, o pastor está ensinando. Está mostrando dentro da palavra, coração puro. Você tem que ter um coração puro. Se tem uma coisa, irmãos, que vai te surpreender e que surpreende, é o coração do homem. E uma coisa que surpreende mais ainda é o que o homem faz escondido. Se você soubesse, irmãos, o que cada um aqui dentro desse salão faz escondido, ou esconde as 7 chaves para ninguém saber, você ia ficar horrorizado. Mas deixa eu te falar para você, enquanto há tempo de você buscar o perdão de Deus, enquanto há tempo de você fazer um concerto com Deus, enquanto há tempo de você buscar forças de Deus para poder sair desse buraco que você está, enquanto você pode, lute para sair, enquanto você tem força, batalhe, persevere para sair, porque Deus tem coisa grande para te dar, Deus tem algo novo para realizar, e nessa tarde Ele te trouxe aqui para te dizer, Ele vai te levantar e te restaurar. Bate palma e glorifica ao Senhor, diga aleluia, Jesus. Então não me lances fora, isso aqui é muito sério. Lembra o que diz a Bíblia lá no livro de Apocalipse? Oxalá foras frio ou quente, como és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Irmão, Deus vomita quem é morno. O que é um crente morno? Sabe o que é um crente morno? É aquele crente que toma ceia num dia, mas no outro ele afasta de Deus. O crente morno é aquele que vem à igreja, mas não presta atenção no culto. O crente morno é aquele que ora, mas não recebe o Espírito Santo. O crente morno é aquele que está na igreja e está vendo tudo, mas começa a murmurar das coisas de Deus. O crente morno é aquele que vê a irmã trabalhando ali, orando e buscando, e ele fala assim, que
que essa irmã está fazendo isso? Está fazendo graça para todo mundo ver. Está orando demais ali, é para todo mundo, fazendo graça. O crente morno é aquele que fala, que bobagem esse negócio de orar, orar, orar. Isso é bobagem. O crente morno é aquele que não jejua. O crente morno, irmãos, é aquele que só fica na igreja para murmuração. Só para reclamar. Não dá. Está demorando, está orando demais, está orando de menos, não me dá oportunidade, está falando demais. Sabe como? É um crente que só está ali para diminuir a balança, só para poder tirar, para diminuir o peso da balança. É o crente morno, é aquele que só dá trabalho para o pastor, faz o pastor ficar a madrugada inteira acordado orando por ele. Esse é crente morno. Senhor, tem misericórdia de fulano, vai cair, Senhor, vai para o inferno, vai desviar, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. Aí o pastor tem que ficar a noite inteira para ver se aquela pessoa fica firme na presença de Deus. Não pode soltar a mão dele, ele não pode caminhar sozinho, porque não consegue. O dia que o pastor deixa de olhar para ele, de segurar na mão dele, ele desanda. É crente morno. O crente quente é aquele crente, irmãos, que está além do seu tempo. Ele ora, ele jejua, ele busca, ele chora na presença de Deus. Irmão, quando é que você derramou uma lágrima na sua oração? Quando é que você derramou uma... Mas não é derramar lágrima, Senhor, tem misericórdia, ajuda meu pai, minha mãe. Isso é fácil, você chorar por uma pessoa da sua família, é muito fácil. Chorar por um problema que você está passando, isso é fácil. Eu quero ver você chorar de alegria. Ah, Senhor, muito obrigado. Que coisa linda, que coisa gostosa no meu coração. Que alegria, Senhor, que alegria. Hoje eu não preciso de mais nada, porque a tua presença está me preenchendo aqui. É disso que eu estou falando, igreja. Nós temos que passar, irmãos, esse obstáculo espiritual que está diante da igreja. Porque a igreja não consegue chorar na presença de Deus, nem para sentir a presença de Deus. Deixa eu te falar para você. Jesus te ama tanto. Jesus, ele tem tanto amor por você. Por que você tem um coração tão duro assim? Por quê? Que mal que Jesus te fez? O evangelho está aí diante dos seus olhos, é Bíblia. Pastor, não concordo. Abre a Bíblia e confere. Cada versículo que está sendo pregado aqui, cada texto que está sendo lido, confere. Está aí dentro da palavra, e você tem a palavra 24 horas debaixo do braço. Irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. Se chegar aqui agora, um grupo de fuzilamento, se chegar aqui dentro da igreja, aqui, um grupo de fuzilamento, aconteceu isso na Nigéria. Eu estava, na época eu estava no Quênia. Quando eu cheguei no Quênia, na cidade de Nairobi, naquela ocasião, uma semana antes, tinha acontecido praticamente um terrorismo na capital de Nairobi, na capital Nairobi. E eu cheguei uma semana depois, 3.000 crentes foram executados a facão, foram decapitados e degolados. 3.000. Nessa mesma época, então chegou esse mesmo grupo terrorista, e chegaram numa igreja na Nigéria, e os irmãos estavam em culto de oração, estavam ali em culto de oração, e esse grupo terrorista chegou e colocou todo mundo contra a parede e disse assim: quem aqui não negar esse Jesus vai morrer, e quem negar esse Jesus, quem rejeitar esse Jesus, vai viver. Irmãos, e aí tinha meninos, crianças, senhoras, senhores, idosos, jovens, todos ali num culto de adoração a Deus. E aí o capitão daquele grupo terrorista disse assim: olha, quem quiser viver, rejeita Jesus. Quem quiser morrer, é só continuar com essa fé no seu Jesus, porque nós vamos matar todo mundo aqui, e eu quero ver quem vai livrar vocês da nossa mão. Irmãos, toda a igreja ficou firme na presença de Deus e disse assim para o carrasco: pode nos fuzilar,
porque nós vamos morrer aqui, mas vamos encontrar com Jesus nas alturas. E naquele mesmo momento abriram fogo na igreja, mataram todos os presentes, do pregador até os membros, as crianças, todos morreram, mas eles não negaram o nome de Jesus. Se chegar um grupo terrorista aqui na igreja e falar assim: olha, se você, quem quiser viver, nega Jesus e vem para fora, e quem quiser morrer, fica com Jesus dentro da igreja, será que você vai ficar na igreja? Será que você vai falar: Jesus, eu não te nego, Jesus, eu não abro mão de você? Você vai dizer para mim assim: pastor, eu não nego Jesus. Você vai dizer para mim. Amém? Aí agora nós vamos entender então os fatos. Você vai dizer para mim: pastor, se isso acontecer, eu morro abraçado com a minha Bíblia. Mas muitas vezes não precisa nem disso tudo para você provar que nega Jesus. Às vezes basta você ter um momento de descuido. Às vezes você dá lugar à frieza e à fraqueza espiritual na sua vida. Às vezes você recebe o convite da líder do grupo de louvor: olha, irmãs, hoje nós vamos estar todas reunidas, vamos buscar a Deus. E você fala assim: eu não vou não. Precisou de um grupo de fuzilamento? Precisou de uma bomba para você rejeitar? Sim ou não? Não. Irmãos, eu quero que você entenda esses detalhes. É muito importante. Acorda, irmão. Restaura o seu espírito. Pastor, mas eu estou cansado. Mas Deus vai te renovar. Deus vai te renovar e vai te dar forças, vai te dar asas como águia. Deus vai renovar a tua força. Você vai ver o que Deus vai fazer. Deus vai te encher do Espírito Santo. Deus vai tirar esse espírito de cansaço. Deus vai tirar esse espírito de derrota, de desânimo, esse espírito de preguiça. Muitas vezes é preguiça. Deus vai tirar isso de você, e Deus vai te dar um espírito novo, um espírito de guerreiro e guerreira, um Espírito Santo fervoroso, um espírito renovador, um espírito transformador. Ei, Deus vai te levantar nessa tarde. Glorifica Jesus, porque Ele vai fazer algo novo na sua vida. Aleluia! Diga glória a Deus. Não me lances fora da tua presença, versículo 11, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Versículo 12, torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Olha que coisa linda. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Irmãos, sabe por que os crentes hoje estão fracos? Porque perderam a alegria de servir a Deus. E anteriormente, quando falava assim: hoje tem culto, de alegria, você sentia prazer, você sentia o seu coração pegar fogo, você sentia a sua carne tremer, e você falava no seu coração: hoje eu recebo a minha bênção, porque hoje tem culto, hoje vai ser forte, hoje o anjo vai descer e vai tocar na minha vida, hoje Deus vai falar comigo, porque você tinha a alegria da salvação. Quando você tinha a alegria da salvação, se chamasse você para a oração, você não pensava duas vezes. Se chamava você para o jejum, você não pensava duas vezes. Eu até digo mais: é você quem chamava para orar, é você quem convidava para o jejum. Você falava: olha, tem muito tempo que nós não oramos, vamos orar. Tem muito tempo que nós não jejuamos, vamos jejuar. Tem muito tempo que nós não sentimos a presença de Deus, me dá a mão aqui e vamos buscar o Espírito Santo. E aí a igreja pegava fogo, porque toda a igreja tinha alegria da salvação. Ei, esse tempo está voltando. Nessa tarde receba o renovo. Nessa tarde receba a alegria da salvação, a alegria de servir a Deus, a alegria de estar na casa de Deus, a alegria de ser salvo em Cristo Jesus. Aleluia! Você precisa se levantar, igreja. Não perca a alegria da
a salvação. Se você perdeu a alegria da salvação, pede para Jesus: Jesus, me dá de volta a alegria da salvação, a alegria de orar, Senhor, a alegria de jejuar, a alegria, Senhor, de louvar ao Senhor, a alegria, meu Pai, de sentir a presença. Irmãos, muitas vezes o crente, ele é parado por coisas pequenas, por coisas que ele pode ultrapassar, por barreira que ele pode ultrapassar. Eu quero que você entenda o seguinte: muitas vezes você pensa assim, não, vai ser fácil, não, e servir a Deus é fácil, ir para a igreja é fácil, estar nos cultos é fácil. Não é fácil, não, é difícil, é luta, porque você tem um inimigo que luta contra você 24 horas. Satanás não quer que você receba o Espírito Santo, não. Satanás não quer que você ande na presença de Deus, não. Satanás não quer que você abrace a sua esposa, não, meu irmão. O Satanás não quer, não, que você ande de mão dada com a tua esposa, com o teu esposo. O que o diabo quer é dividir sua família. O que o diabo quer é destruir sua alegria. Tudo aquilo que te traz alegria, o diabo quer jogar no lixo. E aí você acha que é fácil servir a Deus? Não é fácil, não. Vai ter dia que você vai estar cansado, vai ter dia que você vai estar doente, vai ter dia que você vai dizer assim, eu não aguento mais. Vai ter dia, irmão, que vai dar vontade de você desmaiar. Você vai falar com Deus: Deus, me dá um desmaio aqui, eu quero desmaiar. Mas vai ter dia que você vai vencer isso. E vai ter dia que você vai falar: pode vir Satanás, pode vir enfermidade, pode vir problema, mas eu não largo a mão de Jesus. A mão de Jesus eu não largo, a mão de Jesus eu não deixo. Irmãos, o crente, ele tem que ser valente. Fala para o teu irmão: você tem que ser valente, meu irmão. Irmãos, eu vou usar uma linguagem bem popular e talvez uma linguagem tosca, mas o crente não pode ser frouxo, não. Tem muito crente, irmão, que parece, meu Deus do céu, sabe aqueles crentes picolé, qualquer coisinha derrete. Oh, meu Deus do céu, se vem uma luta ele derrete, se vem uma enfermidade ele fala: estou morrendo, prepara o caixão que eu quero me enterrar. O crente não pode ser crente picolé, não. Ele tem que ser crente fervoroso, ele tem que ser brasa viva. Fala para o teu irmão: você tem que ser brasa viva, meu irmão. Você tem que ser crente quente. Quantos crentes, irmão, que fica aí só, tem gente, irmão, olha, presta atenção nisso aqui. Às vezes tem ali o grupo de irmãos que estão conversando. Eu já observei isso. E aí um fala para o outro assim: nossa, estou passando uma luta travada. Normal. Quem nunca passou uma provinha, uma tempestadezinha? Estou passando uma luta travada. Aí o outro não deixa nem o outro terminar. Não, mas a minha luta é maior do que a sua. Aí o outro terceiro fala assim: nada, isso aí é fichinha, você tem que ver a minha. Aí fica disputando quem tem luta maior. Ele nunca fala assim: olha, eu estou na vitória. Nossa, Deus é bom, Deus me deu uma vitória assim, assim, assim. O outro: não, eu recebi uma vitória também maior. Eles não falam das bênçãos, não. Só derrota. Só derrota. Ei, seu nome está escrito no livro da vida, pela mão do próprio Deus. O que mais que você quer, meu irmão? Você está achando que você é aquele nenenzinho, neném de colo? Neném de colo é que você dá pirulito, dá bala, dá bico, dá mamadeira. Amém? Neném de colo é que você fica ali trocando fralda, vigiando para dormir, vigiando para acordar. Neném de colo. Você não é neném de colo, não. Você é cheio de fé, homem de Deus, mulher de Deus. Amém? Vai ter dia que você vai ter que pregar a palavra de Deus, você vai falar assim: Jesus cura! E você passando mal. Vai ter dia que você vai estar com uma dor terrível, uma vontade terrível de sair correndo, enfiar dentro de um buraco. E você vai dizendo: Deus é mais, Deus faz tudo, Deus opera maravilha, Jesus cura a enfermidade, Jesus cura a doença. E aí você fala assim: mas pastor, mas aí está errado. Não, está errado não. Nós somos vaso, irmão. Vai ter dia que você vai estar super bem, mas vai ter dia que você vai estar mal. Tem dia que você vai estar com dor de cabeça, tem dia que você vai tomar remédio. Vai ter dia que você vai estar num desespero só. Vai ter dia que você vai estar na sua casa desesperado, chorando, sem nada. E você vai falar: o que eu vou fazer? Dinheiro acabou,
a despensa acabou. E vai chegar alguém na sua casa, batendo no seu portão, falando assim, aqui, ora por mim, porque lá em casa eu não tenho nada. A miséria entrou dentro da minha casa. E aí, cadê a sua fé? Aí você fala assim, mas, peraí, eu vou te falar, vou te explicar por que isso vai acontecer. Porque Deus quer saber que crente é você. Qual é o tamanho da sua fé? Deus quer saber, embora você está sem nada, e você vai orar para o teu irmão ter tudo. Você tem essa fé? Embora você está passando uma luta terrível, que a sua vontade é de abrir um buraco e enterrar no chão. Mas aí vai chegar uma pessoa com a mesma situação que a sua, pedindo você para ajudar ele. Que crente você é? Você vai correr ou vai ajudar? A sua fé vai alcançar ou não? É isso, irmão. Nós não podemos ser crente, esses crentes fracassados, crente picolé, crente algodão doce, qualquer coisinha derrete. Não, irmão, você é cheio de fé, você é vaso de Deus, a tua boca tem brasa viva. Quando você abrir a tua boca, vai descer fogo do céu. Vai descer fogo do céu, vai descer fogo do céu na tua vida, aleluia. Você vai ver o que Deus vai fazer. Então nessa tarde você vai pedir, Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Você está passando luta, mas a tristeza não domina seu coração. O que domina o teu coração é o Espírito Santo de Deus, é a graça de Deus, é o poder de Deus. Bate palma e dá glória ao nome de Jesus, aleluia. Dá glória a Deus, dá glória a Deus, aleluia. No livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 14 e 16, a Bíblia diz assim: façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas, como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido e nem me esforçado inutilmente. Irmãos, é esse tipo de crente que você tem que ser, um crente fervoroso, fiel, determinado, mas faça a obra de Deus sem reclamar, faça tudo por amor, faça porque você ama Jesus, faça porque você sabe que Deus vai te recompensar. Irmão, tudo que você fizer nessa terra não vai ficar de graça para Jesus. Jesus vai te retribuir em dobro. Se você ajuda a obra, Deus vai te retribuir. Se você vem para os cultos, Deus vai te honrar. Se você é de oração, Deus vai responder. Se você é de jejum, prepara, porque Satanás vai bater em retirada e a vitória vai descer do céu sobre a tua vida. Irmão, deixa Deus usar o vaso, deixa Deus usar a sua boca para fazer coisa grande nessa terra. Bate palma e glorifica a igreja. Aleluia. Muitas vezes, irmãos, o diabo coloca na sua mente que o que você faz para Deus está bom demais. Você não está fazendo nada. Amém? Se tivesse culto na igreja 7 dias por semana, se você viesse 7 dias por semana, você não está fazendo nada demais. Amém? Amém? Às vezes nós reclamamos. Eu conheço um pessoal que eles andam 15 quilômetros todo dia para ir para a igreja, a pé. Eu era pastor na cidade de Ponte Nova, isso em 2006. E nós tínhamos uma campanha na igreja na quarta-feira. E aí, aí tinha 3 horários de culto. Tinha o culto das 9 horas da manhã, o da tarde e o da noite. E um belo de um dia eu estava lá no altar da igreja. Antes de eu tomar o altar, eu observei que tinha um irmão sentado na primeira fileira, chorando. E esse irmão gritava, e ele chorava e gritava: obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me permitiu estar aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor foi bom comigo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu força, saúde para estar aqui.
Esse moço, ele foi o primeiro a chegar no culto. Ele foi o primeiro a chegar no culto. Fizemos o primeiro horário de culto. Terminamos o culto por volta de meio-dia. Esse irmão deu uma saidinha. Daí a pouco ele voltou. O horário das 3 horas da tarde começou o segundo culto. Esse irmão participou do segundo culto. Com a mesma fé. Gritando, chorando, louvando. Então quando louvava, ele louvava como se fosse um passarinho. Meu Deus do céu, eu não esqueço desse dia. Terceiro culto, esse irmão estava também no terceiro culto, começou às 7 da noite. E esse irmão gritava, mais do que gritava de manhã. Chorava e batia no peito e falava: sou um homem grato, sou um homem afortunado. Terminou o culto. Um irmão que percebeu que ele ficou os 3 horários, aproximou dele e disse assim: moço, está tudo bem? E aquele moço abraçou o irmão e começou a chorar e disse: não, sou o homem mais feliz do mundo, porque eu participei de 3 cultos aqui nesse dia, porque era meu sonho, era meu desejo. Naquela altura nós fazíamos o culto, era transmitido ao vivo pela rádio Ponte Nova. E aquele moço escutou, um determinado dia, um horário de culto. E ele falou no seu coração: Senhor, meu sonho é conhecer essa igreja, conhecer esse pastor e assistir um culto com esse pastor. E aí ele não tinha condições, porque aonde ele morava não ia carro, ele não tinha cavalo, não tinha nada. E a distância da igreja, da casa dele na igreja, era de 40 quilômetros. Então um dia ele preparou uma bolsa de alimento, colocou nas costas e saiu para ir para a igreja a pé. Ele andou 40 quilômetros para assistir o culto. E esse homem assistiu o culto como se fosse o último culto da vida dele. Às vezes, irmãos, você chega na igreja com um fardo nas costas. Você coloca tudo como um fardo, dificuldade. Aí você, para justificar alguma coisa, eu estou fraco, estou desanimado, estou abatido. Irmãos, se você pensasse um pouquinho, se você meditasse um pouquinho nas coisas que Deus já fez por você, se você meditasse um pouquinho, eu não vou muito além, não. Eu podia ir na medicina, te mostrar pontos para você ser grato, mas eu vou num ponto secular. Nós sabemos que 2020, 2021 foi um ano terrível, foi ou não foi? Um ano de muitas perdas. Nós perdemos muita gente, muito amigo, familiares, que nós gostaríamos que estivesse aqui. Mas o Covid levou muitas almas, amigos, irmãos, pessoas que nós amamos. E no meio dessa mortandade toda, Deus te protegeu para a morte não tocar em você. Você não é grato não, irmão? Você não é grato não? Você está aí vendo os seus filhos crescer. Você está aí vendo Deus fazer maravilha. Você está aí contemplando transformações de coisas extraordinárias de Deus. 2021, muitas pessoas se foram, mas você, graças a Deus, glória a Deus, já é motivo de nós glorificar, irmãos, já é motivo de esforçar. Olha aí, teu filho do lado, tua filha do lado, teu esposo do lado, tua esposa do lado, familiar querido está aí do lado, você está aí de pé, porque Deus te guardou, Deus te escolheu, Deus te protegeu. Então solta glória, meu irmão, porque só aí já é motivo de nos alegrarmos na presença do Senhor. Glorifica a Ele, aleluia, aleluia, aleluia. Diga glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, veja bem o que diz a Bíblia. Muitas vezes, irmãos, nós temos dificuldade de servir a Deus só por uma questão. Amém? Só por uma questão. Presta atenção nisso aqui. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Por essa razão é que muitas vezes nós não somos crentes abençoados por Deus.
Olha o que a Bíblia diz: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam ao Senhor. Só por essa razão, fugir dos desejos malignos da juventude. Quando os desejos malignos afastam uma pessoa de Deus. Quanto o desejo maligno, o desejo da carne, te distancia de Deus, afasta o Espírito Santo da sua vida. Então a Bíblia fala: fuja dos desejos malignos. Agora no capítulo 3, do versículo 3 de 1 João, a Bíblia diz assim: todo aquele que nele está, esperança purifica-se a si mesmo. Todo aquele que nele está a esperança, purifique-se a si mesmo, assim como ele é puro. O nosso Deus é puro. Nós temos que ser puro como Deus é puro. Sede santo, porque eu, Senhor, seu Deus, sou santo, diz a Bíblia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amém, sinceramente, uns aos outros e de todo o coração. Irmão, primeira regra para você entender as coisas de Deus: purificar a sua vida. Purificação. A cada dia, a cada momento, você precisa se purificar diante de Deus. Amém? Amém? Em jejum, em oração, em obediência, irmãos. Olha a segunda parte do versículo. Diga glória a Deus. Você tem que purificar a sua vida pela obediência à palavra de Deus. Muitas vezes, irmãos, quando a igreja lê a Bíblia, o trabalho do pastor fica mais fácil. Quem entendeu diz amém. Quando a igreja lê a palavra de Deus e tem temor no que está escrito no livro sagrado, o trabalho do pastor fica mais fácil. Mas quando a igreja não lê a Bíblia e fica buscando então filosofias humanas para justificar, para tentar até mesmo fazer a obra de Deus contrário ao que a Bíblia ensina, aí começa a ser trabalho, aí começa a ser dor de cabeça. A Bíblia fala: vigiai e orai. A pessoa nem vigia nem ora. A Bíblia fala: santificai-vos na oração. E a pessoa nem ora e nem santifica. A Bíblia fala que nós temos que servir a Deus de todo o coração. Mas a pessoa só serve a Deus meio período. Ela não entrega seu coração para Jesus. Uma pessoa, quando ela entrega seu coração para Jesus, ele não preocupa. Presta atenção nisso. Ele não preocupa com dogmas. Ele não preocupa com questões doutrinárias. Ele não preocupa com questões relacionadas à oração e jejum, porque ele obedece. O coração dele é tão puro que ele não quer saber: é para mim orar? Eu vou orar. É para mim mudar minhas vestes? Eu vou mudar. É para mim mudar minha conduta? Eu vou mudar. É para mim melhorar como crente? Eu vou melhorar. É para não guardar mágoa do próximo? Não vou guardar. Sabe por quê? Coração puro. Coração de uma criança. Vamos lá. Você tem seu filho. Se você disser para o seu filho que comer alface é bom para a saúde e deixa ele forte, que ele vai ficar forte, vai ficar poderoso. Ele pode não gostar da alface, mas ele não vai deixar de comer alface, ele vai comer, porque ele ouviu a sua voz. Ele fala: não, meu pai falou que eu vou ficar forte, eu ouço meu pai, eu acredito no meu pai, eu confio na palavra do meu pai. Se você fala com o seu filho assim: filho, vem para cá, seu filho está a uma distância de 20 metros de você, filho, vem aqui no pai. O filho vem e chega perto de você. Ele não te perguntou por que você chamou ele, por que ele está vindo. Ele não te perguntou nada disso. Ele só obedeceu, coração puro. Ele sabe, seu filho sabe, que se você chamou, é porque algo de bom vai acontecer.
É a mesma coisa quando você fala para o seu filho: filho, agora você vai parar e você vai dormir. Agora são 8 horas, você vai dormir. Aí o seu filho, mesmo contra a vontade dele, vai para a cama, pega as coisinhas dele e vai deitar. E deita cedo, porque você pediu, você deu a ordem. Ele não questionou você, ele simplesmente obedeceu. Ele não perguntou para você: por que eu tenho que dormir mais cedo? Por que eu não posso dormir mais tarde? Por quê? Ele te questionou? Não, não questionou. Simplesmente obedeceu. Mas quais são os benefícios que o seu filho vai ter? Você sabe. Vai ter uma noite tranquila e vai ter um dia maravilhoso no dia seguinte. É assim Deus com você. Deus, ele não vai te explicar por que ele quer que você faça certas coisas. Já pensou? Deus fala para você assim: filho, faz uma campanha de oração. Aí, ao invés de você obedecer a palavra de Deus e ir lá fazer a campanha de oração, aí você faz o contrário. Senhor, por que eu tenho que orar? Por que o Senhor não mandou fulano orar? Por que tem que ser eu? Por que o Senhor não mandou a irmã lá orar, o irmão orar, o pastor orar? Por que não é o pastor que tem que fazer a campanha de oração? Por que tem que ser eu, Deus? Aí você questiona Deus em tudo. Cadê a sua pureza? Cadê a sua fé? Nós aceitamos Jesus, irmãos, para ter uma vida nova. Então, nessa tarde, você vai fazer como Davi fez. Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Glória a Deus. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Amém. Glória a Deus. É aí que você vai ter uma vida transformada. Deixa Deus entrar, irmão, e deixa Deus fazer de você um vaso de honra. Você vai ver, sua vida vai mudar, sua casa vai mudar, as coisas vão ser transparentes, vai ser maravilhoso, vai ser lindo demais o que Jesus vai fazer na sua vida. Amém, igreja? Fica de pé, vamos fazer uma oração. Glória a Deus. Fecha os teus olhos, segura na mão dessa pessoa, se você puder, que está ao seu lado, se for possível. Ore comigo. Glorioso Deus e eterno Pai, Deus de minha vida e de minha alma, Senhor, torna-nos, ó Deus, a dar a alegria da salvação. Senhor, dá ao teu servo, à tua serva, a alegria, Senhor, de te servir, meu Pai, a alegria, meu Deus e meu Pai, de andar na tua presença, a alegria de ser um vaso de honra. Senhor, o Senhor sabe, meu Deus, do que nós precisamos. Faça-nos, ó Deus, vencedores. Ajude, Pai, esta pessoa que ouve esta oração agora, esta pessoa que escuta esta oração agora, que ela receba o milagre, que ela receba o renovo, que ela receba a graça, que ela receba, aleluia, a renovação e o fortalecimento. Senhor, dá a alegria de viver para a tua serva, renova a tua igreja nesta tarde de oração, nesta tarde de bênção. Faz uma grande obra em o nome do Pai, em o nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus, amém. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 51.